No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, as cidades do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Para que eu a reedifique. Vamos orar mais uma vez? Pai, estamos aqui nessa noite, e o Senhor conhece a nossa vida do início ao fim. Sabe aquilo que fizemos, aquilo que ainda vamos fazer, e o Senhor sabe aquilo que precisamos ouvir para que possamos prosseguir em frente com o Senhor. Tu sabes o que o nosso coração necessita, sabe o que o nosso coração precisa ouvir, o nosso espírito. Alimenta-nos nesse momento, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. O Senhor nos trouxe aqui com um objetivo, com uma razão, e nós pedimos ao Senhor para que venha falar aos nossos corações em nome de Jesus. É a oração que fazemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, de uma forma muito objetiva e simples e prática, nós recebemos notícias, somos afetados todos os dias por alguma coisa. O nosso humor é afetado todos os dias. Você liga a televisão te faz sorrir, te faz chorar e te faz ficar bravo. Quando você assiste o noticiário, quando você liga no jornal, seja ele qual for, as notícias que recebemos, elas provocam em nós reações. Elas provocam em nós diversas reações. Às vezes ficamos felizes com algumas notícias que recebemos. Por exemplo, quando o jogo acabou do Brasil, a maioria da população respirou aliviado. Opa, não conseguimos o que a gente queria, ganhamos o jogo, vamos prosseguir na Copa. Outros, tanto faz. Outros seguiram revoltados. A notícia, querendo ou não, pode ser, a mesma notícia é boa para uns e ruim para outros. Muitos não estão gostando da Copa, e cada vez que o Brasil avança é motivo de mais revolta. E um comediante chamado Danilo Gentili fez um comentário, por exemplo, sobre o gol do Fred. Houve uma polêmica se o gol do Fred foi em impedimento ou não. Ele disse assim: gente, o Fred, vocês estão discutindo se o Fred fez gol impedido ou não. Ele jogou num campo compro com coisas ilícitas, o jogo foi comprado, tudo foi comprado ali naquele lugar. A cabeceada para o gol é a questão mínima. E ele tem se comentado muito. Muitas pessoas gostam, muitas aprovam, outras desaprovam. A questão é que todos os dias, independentemente da Copa ou não, nós recebemos notícias que nos afetam de forma direta. Essas notícias às vezes vêm da escola dos nossos filhos, às vezes vêm da escola do lado da nossa casa. Nós vemos coisas, recebemos informações, quando vemos certas atitudes e certas situações que afetam o nosso coração, afetam o nosso dia, muda o nosso humor, muda o nosso dia, aquilo que tínhamos planejado, nós muitas vezes nos perdemos com algumas notícias que chegam até nós, de pessoas que faleceram, que morreram, de pessoas que nós amamos e que às vezes têm tido atitudes completamente contrárias a que nós gostaríamos que elas tivessem. Todos os dias somos bombardeados por notícias boas, agradáveis, desagradáveis, tristes, infelizes. Todos os dias nós recebemos notícias que interferem na nossa vida. Só que quando recebemos, e o ponto que eu queria pegar, não é aquilo que vem até nós, mas é como nos portamos diante daquilo que recebemos, das informações que recebemos.
Qual é a nossa reação e como nos portamos diante disso? Para mim, isso é o mais importante. Mais importante do que os políticos estão fazendo, mais importante do que o Brasil ganhar a Copa ou não, mais importante do que o traficante na porta da escola, mais importante do que os nossos filhos trilhando caminhos diferentes do que o Senhor nosso Deus aprova, mais importante do que todas as coisas erradas, é como nos portamos diante disso. Martin Luther King, um pastor batista, disse uma frase várias vezes. Eu queria repetir ela essa noite. Ele dizia o seguinte: o que me entristece e o que me intriga não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. O silêncio dos bons. O que me contraria não é a maldade de quem é mau, não é o barulho de quem é mau, mas o silêncio de quem é bom. Isso é o que preocupava ele. E na verdade isso é o que tem que nos causar preocupação. Sabe, o mais importante não é o que está acontecendo ao nosso redor, mas como nos portamos diante disso. E o texto que nós lemos de Neemias nos ensina uma lição maravilhosa acerca disso. Sabe que existe possibilidade de mudar e de mudanças, mas nem todo mundo está apto a recomeçar, a reconstruir, principalmente reconstruir a vida de outros. Comunidade, nação, nem todas as pessoas estão aptas para poder recomeçar. Você pode estar sentado no banco falando assim: o Alisson está falando de recomeçar. E principalmente na vida de outras pessoas à minha volta. Mal estou dando conta da minha vida, eu vou dar conta da vida dos outros. Eu mal estou dando conta da minha vida, e eu não estou conseguindo cuidar dos meus problemas, eu vou cuidar dos problemas dos outros. Deus não te chamou para você se preocupar com a sua vida. Deus te chamou para viver para o outro, pelo outro. Não foi para vivermos para nós mesmos. Pega todos os líderes, os grandes líderes que Deus levantou, eles viveram para quem? Para quem? Para o povo, para os outros, para servir. Eles não viveram para si. Principalmente Neemias. Pegando a figura de Neemias, de como ele era, do que ele fez com a sua vida. Ele era, nesse momento da história, copeiro do rei. O que era o copeiro do rei? Ele tomava o vinho primeiro, ele comia a comida primeiro, e o fato dele comer primeiro e ser copeiro, quem era copeiro? Quem escolhia a pessoa para ser copeiro? O rei, o próprio rei. E tinha que ser alguém que o rei nunca viu na vida? Alguém de confiança, alguém que o rei conhecia, alguém que o rei tinha intimidade. E Neemias, num determinado momento da sua história, recebe uma notícia. No primeiro capítulo, ele recebe essa notícia. Qual era a notícia que Neemias recebe? Que a sua cidade natal foi destruída. Sua cidade natal não existe mais. Sabe, aquelas pessoas que você conheciam, a maioria delas está morta. Foram mortas, a maioria das pessoas. Sabe, as pessoas que você amava, as pessoas que você conhecia, você tem que voltar lá para ver se você conhece alguém. Se tem alguém ainda que você conhece lá. A cidade que um dia você deixou não existe mais, Neemias. Quando você voltar lá, ela está em cinzas. Ele recebeu uma das piores notícias. Existem notícias que nos desagradam. Essa notícia abateu, feriu a alma de Neemias. E diz o texto que ele vai servir o rei. E quando Neemias serve o rei, antes dele dizer qualquer coisa, o rei olha nos olhos de Neemias e diz: Neemias, o que está acontecendo com o seu coração? Você não está doente. Eu conheço o seu olhar, eu conheço você. Isso tem que ser tristeza do coração. Não tem outra coisa que possa estar acontecendo. É o seu coração. Me conta qual é o seu problema. E Neemias não pula de felicidade. Neemias se prostra no chão e faz o quê? Ora. Ele ora. Ele conversa com Deus.
E ele então tem a resposta de Deus, a iluminação de Deus do que fazer. Do que fazer. E durante muito tempo eu pensei que esse texto falava sobre o sonho de recomeçar. Durante muito tempo eu pensei que esse texto falava sobre o desejo de Neemias de recomeçar. Sabe, Neemias pede uma coisa para o rei. Ele diz assim para o rei: se é do agrado do rei, vendo o teu servo perecer na tua frente, me manda de volta. Me manda de volta para minha terra natal. Me deixa recomeçar. Me deixa construir a cidade de novo, a vida daquele povo de novo. Durante muito tempo eu pensei que esse texto falava sobre recomeço. Mas ele não fala sobre recomeço, é muito mais profundo do que isso. Fala sobre onde começa o sonho de recomeçar. Onde surge o sonho de recomeçar? E sabe aonde surge o sonho de recomeçar? No coração de um homem incomum. No coração de um homem incomum. Não nasce no coração de todo mundo. Não nasce no coração de todo mundo, mas nasce no coração de um homem incomum. E nesse caso, Neemias, ele não era um homem comum. Ele não era um homem comum só porque ele tinha status, porque ele estava próximo do rei, mas havia motivos para ele estar num cargo de confiança do rei. Havia um motivo muito claro, muito nítido, e principalmente aqui nesse momento, na história, que ele decide voltar, sair da zona de conforto, sair de dentro de um palácio com toda a segurança e ir até um lugar que tinha os seus muros destruídos, que não havia mais família, que não havia mais exército, não havia mais nada, tudo havia sido destruído. E ele se dispõe a estar lá. Esse homem era incomum porque ele não era guiado por aquilo que seus olhos viam. Ele não era guiado pelas probabilidades. Ele era guiado pela voz de Deus. Sabe, muitas pessoas entram no Facebook, entram na internet, param na esquina, param o seu dia para poder falar mal de política, para poder falar mal de muita coisa. Reagem dessa forma. As notícias vêm, e da mesma forma que as notícias vêm, eles estão prontos a falar milhares de coisas. E quando eu olho para esse texto de Neemias, eu vejo que quando ele recebeu uma das piores notícias da sua vida, o que ele fez foi se prostrar diante de Deus e orar. E quando ele ora, ele toma a decisão no seu coração de voltar. Ele toma a decisão de voltar à sua terra natal. Ele toma a decisão de sair da zona de conforto, da segurança, de onde os seus olhos acreditavam que estava segurança. Ele não se preocupa com aquilo que seus olhos viam. Ele se preocupa em ser guiado pela voz de Deus. Ele recebeu uma notícia desagradável. E as suas emoções não o dominaram. Não o dominaram. Sabe por que eu estou dizendo isso? As suas emoções não o dominaram? O homem comum, quando recebe uma notícia qualquer, a primeira coisa que ele faz é retrucar, é falar, é dar resposta para tudo. Ele tem resposta para tudo. Ah, fulano de tal, aconteceu isso. Não, mas também, ele é isso, ele é aquilo, ele faz isso, ele faz aquilo outro. Tem justificativa para tudo. Tudo tem uma razão. Não aconteceu isso na vida dele por causa disso, por causa daquilo outro. Ah, fulana de tal está na igreja. Nossa, mas voltou. Mas eu não vejo a hora. 2 semanas ela vai sair. A gente está pronto a ser juiz na vida do outro, a prestar contas da vida do outro, todo momento. Neemias podia falar assim: aconteceu isso com o povo? Pecou. Vai viver na desgraça mesmo. Pecou, vai viver. Não tem jeito para esse povo. Ele podia falar: não tem jeito para esse povo, não. Quantas vezes eles já foram para a Babilônia? Quantas vezes eles já pereceram e Deus restaurou a sua sorte? De novo, tomara que morra, na míngua mesmo. Neemias podia dizer o que nós muitas vezes falamos de outras pessoas. O que muitas vezes está na nossa boca, mas não foi isso que ele fez. Nós muitas vezes reagimos de uma forma completamente diferente da que Neemias reagiu. Sabe, Neemias
ele ouve, chega a notícia até ele se prostra diante de Deus e se dispõe a ir. Ele não estava preocupado com as justificativas, com as probabilidades, com nada. Ele queria voltar, o desejo dele era fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus era ser bênção na vida do próximo. Era ser bênção na vida do próximo. O desejo de Neemias não era olhar para a situação e começar a ficar analisando tudo, como muitas vezes é o que nós fazemos. Analisando o país, analisando o nosso vizinho, analisando o nosso bairro, analisando a política e simplesmente relatando aquilo que nós pensamos ser a verdade das coisas. Ele teve coragem. Sabe, o exemplo dele foi algo tremendo, tremendo. Ele foi guiado por um coração temente a Deus. Um coração temente a Deus tem cuidado com as suas palavras. Um coração temente a Deus procura saber qual é a palavra que Deus quer que ele fale em determinados momentos. Um coração temente a Deus entende que a fórmula secreta para um país melhor, para uma família melhor, para uma vida melhor, um coração temente a Deus. Um coração temente a Deus. Eu fico me perguntando, as palavras que Neemias disse diante da notícia que ele recebeu, poderiam ser a que nós ouvimos todos os dias. O povo merece, é um povo rebelde, aconteceu isso na vida do povo porque ele estava em pecado, nós falamos isso diariamente. Só que a postura de Neemias, as palavras de Neemias foram palavras completamente diferentes. Ele orou a Deus. E eu entendo que ele orou, não propriamente intercedendo pela vida do povo, mas perguntando a Deus: o que o Senhor quer de mim? Deus, o que eu posso fazer? A situação é devastadora, é grande demais. Eu não vejo a luz no final do túnel. Eu não sei o que eu posso fazer, eu não sei como eu posso agregar na vida do povo, mas me ensina o que eu posso fazer. Essa foi a postura dele. Essa foi a postura dele. O sonho de recomeçar começa no coração de um homem incomum, no seu exemplo. Eu espero que certas pessoas não estejam assistindo isso, não assistam isso, porque eu preciso compartilhar uma coisa com vocês nessa noite. Eu passei um dos 20 dias mais difíceis da minha vida. E a Dulce virou para mim no final e falou assim: vocês parecem que estão tão bem. Tão bem. Feliz, rindo, e nem parece que é verdade tudo que a gente ouviu. Sabe por quê? No momento mais difícil da vida, a gente tem a oportunidade de compartilhar o que é mais importante. E sabe, eu compartilhei coisas importantes que eu vou demorar, às vezes, 6 anos para recuperar. Só que eu compartilhei algo, e Deus me deu condições de compartilhar algo que eu acumulei a vida inteira. Deus. No momento mais difícil, nos momentos mais difíceis que eu passei nesses 20 dias, eu pude compartilhar com pessoas que não conheciam a Deus, que não tinham intimidade com Deus, o amor de Deus. Através da minha postura, através do meu exemplo, através do meu silêncio, através de palavras que eles pegaram as pessoas de surpresa. Não, peraí, o que vocês estão fazendo aqui até agora? Você não vai falar nada? Tudo que a gente fazia era humanamente contrário àquilo que era normal, que era comum. Eu não esqueço a palavra de Jesus quando ele disse: se você der amor a quem te deu amor, que diferença isso faz? Ame os vossos inimigos, abençoe aqueles que te perseguem. Isso é ser cristão. Isso é ser cristão. Queridos, o sonho de recomeçar começa
no coração de um homem comum e na postura diante dos gigantes. Eu falo assim: que gigante que Neemias ia enfrentar? Que gigante? Neemias ia sair da zona de conforto, ia sair de dentro de um palácio para poder ir até um povo que ele amava, mas que estava destruído, que não tinha esperança, que não tinha fé, que não tinha mais, absolutamente mais nada, não tinha valor, não tinha mais nada. Ele ia chegar para falar para um povo, para voltar a sonhar. Eles falam: sonhar o quê? Para quê? Meu filho está morto, eu vou sonhar o quê? Eu vou viver para quê? Para quê? Meu filho foi levado escravo, meu marido foi levado escravo, a minha esposa está morta, eu vou sonhar para quê? Você quer que eu viva para quê, Neemias? Ele sabia que quando ele pisasse na sua cidade natal, na sua terra natal, ele ia ver a desgraça nua e crua, e ele ia ter que lidar com pessoas completamente destruídas, na miséria. A política tinha sido destruída, a economia tinha sido destruída, o povo não tinha mais nada, e ele ia ter que recomeçar do zero. Ele sabia que uma das grandes coisas que ele ia ter que lidar era com um povo afundado na miséria e na desesperança, na depressão profunda. Imagina falar o quê para uma mulher que perdeu 2, 3, 4 filhos? Não, volta, não, vai dar tudo certo, vamos seguir para frente. É fácil lidar com uma nação, com milhares de pessoas destruídas, falar para elas: vai dar certo, calma, vai dar certo. E vamos reconstruir o muro, vamos reconstruir a cidade. Para quê? Vai vir a multidão, vai vir outros exércitos, vão destruir tudo de novo. Para quê? Para quê? Ele sabia que ele ia enfrentar isso. E sabe o que o meu ouvido, os meus 2 ouvidos, já ouviram várias vezes? Eu vou desistir do fulano de tal. Por quê? Porque não adianta chamar. Quem disse? Deus te revelou? Falei para a pessoa: Deus te revelou? Porque você está aqui de pé hoje, porque alguém não desistiu de você. Eu estou aqui hoje aqui, nessa igreja, porque alguém lá atrás não desistiu de mim. E o nome dessa pessoa é João Batista, ele não é o da Bíblia não. Eu já falei dele algumas vezes. João Batista. Quando eu era adolescente, e todos os meus amigos estavam envolvendo com bebida. Todos os meus amigos estavam envolvendo de alguma forma com algum tipo de droga. Ele viu o risco que eu estava correndo e com 11 anos de idade ele falou assim: pastor, eu quero o Alisson 7 horas da manhã lá na contabilidade. Ele vai trabalhar comigo. Vai ficar lá dentro comigo. Quando ele não estiver na escola, ele vai estar lá comigo. E eu fui trabalhar com ele. Por causa dele, vendo ele tocar, eu me dispus a aprender a tocar. O exemplo dele, a postura dele, fez com que eu permanecesse num caminho. Lógico que o Senhor Deus opera, lógico que Jesus nos ama e Ele está em nossos corações, mas quando vivemos, compartilhamos a nossa vida com outras pessoas. Você pode pensar assim: não, mas eu compartilho a minha vida com a minha esposa, com o meu esposo, com o meu filho. Outras pessoas eu não compartilho tanto assim. Eu estou aqui na EBF. Quando eu desço, crianças que eu não sei o nome, crianças que eu nunca vi, abraçam a minha perna e eu quase não consigo andar. Eu acabo sendo importante para elas, porque eu me dispus a olhar para elas com valor, e mesmo sem saber o nome delas, mesmo sem sentar com elas e conversar com elas e saber do problema delas, porque elas têm problemas. Elas têm. Você vai visitar o culto infantil e você vai ver na parede envelopes. Cada domingo tem um envelope. E lá está escrito assim, para as crianças, tá? Até 9 anos. Pedido de oração do domingo tal. No outro envelope, pedido de oração de tal dia. E aí, sabe quais são os pedidos que as crianças têm? Sabe qual que é o pedido de oração das nossas crianças? Senhor, abençoe a minha avó. Ela está doente. Senhor, faz com que a minha tia pare de brigar com a minha mãe. Senhor, abençoe o meu pai, ele está desempregado. Eu lia um por um. Nenhuma criança pediu bicicleta.
Nenhuma criança pediu boneca, pediu videogame, pediu pela avó doente, pediu pelo pai, falando, papai do céu, meu papai e minha mamãe estão brigando muito. Faz eles pararem de brigar. Esses são os pedidos das nossas crianças, eles têm problemas. E mesmo sem eu sentar para conversar e para ver, eu já estou compartilhando algo que é importante para eles. A gente não compartilha, não se engane, achando que você compartilha a vida com um número muito restrito de pessoas. Todas as pessoas que passam pela sua vida podem ser alcançadas por Deus. Quer seja comprando um pão na padaria, entendeu? Quer seja cobrindo o cheque que você falou que ia cobrir naquela data, tudo é importante, tudo é importante. Tudo que nós fazemos diante do nosso Deus, nós compartilhamos a nossa história, a nossa vida e compartilhamos Deus. Precisamos entender isso. Neemias entendia isso. Neemias entendia isso, ele teve coragem de enfrentar os gigantes, de saber que ele ia olhar no olho de pessoas deprimidas, desestimuladas, que desistiram da vida. Ele sabia disso. E mesmo assim ele teve coragem. Queridos, todos os homens, todos os personagens bíblicos, todos eles tiveram disposição de enfrentar quaisquer gigantes que fossem. E sabe para mim qual foi o personagem que enfrentou o maior gigante de todos? Moisés. A história é bonita, né? Moisés vai lá, fala com o faraó, tem as 10 pragas e parece que a parte mais difícil era as 10 pragas. Tirar o povo. Não era. Não era. Sabe qual que era a parte mais difícil? E Moisés sabia. Moisés não era bobo. Moisés ele foi alguém que estudou com os melhores, ele sabia o que ele ia enfrentar. E sabe o que ele ia enfrentar? Quando ele tira o povo de Israel do Egito, sabe quantas pessoas ele tira do Egito para levar para o deserto? Chuta um número aí, gente. Quantas pessoas? Começou com um clã de 70 pessoas no Egito. Mais ou menos, só 2.700.000. Ele pega 2.700.000, quase 3 milhões de pessoas que não tinham governo, que não tinham política, que não eram a nação, era um povo escravo, que não tinha para onde voltar, não tinha uma cidade natal, eles não tinham absolutamente nada, eles saíram sem ter para onde voltar, acreditando que Moisés ia os guiar, ia levar para que Deus cumprisse a sua promessa de que ele lhes daria um lugar para ser uma nação, para ser um povo chamado povo de Deus. Então eles saem, quase 3 milhões de pessoas, e sabe o que 3 milhões de pessoas comem todos os dias? Comem todos os dias 1.500 toneladas de comida, 100 caminhões carregados. Você tem noção do que é isso? Todo dia, não é por mês não, gente. É todo dia. Ele sabia que ele ia ter que suprir isso. 1.500 toneladas, 100 caminhões. Você sabe quanto de água? 3 quilômetros de vagões de trem carregados, tanque carregados de água. Mais ou menos 1 milhão de galões, 20 litros. Sabe quantas? 4.000 toneladas de lenha. Onde você vai arrumar lenha no deserto? Você vai arrumar 3 quilômetros de vagões no deserto de água? Onde você vai arrumar 100 caminhões de comida no deserto? Ele sabia o que ele ia enfrentar. Quando a gente olha a história, né, a gente não olha esse pequeno detalhe. Os números fazem toda a diferença para a gente. Moisés também sabia o que ele ia enfrentar. Ele teve coragem. Eu vejo muita gente corajosa para falar aquilo que pensa. Dilma é isso, o Gilmar, nosso prefeito, é aquilo, o pastor fulano de tal é isso, fulano de tal é isso e tal. Eu vejo muita gente com coragem de dizer muitas coisas. Mas coragem de ser bênção na vida do outro.
e coragem de fazer diferença nos pequenos detalhes. E principalmente, vamos ser sinceros, tem coisa que não precisa ser dita. Falar que a política está roubando, isso é segredo para alguém? Isso faz diferença na vida de alguém? Isso não vai fazer diferença na vida de ninguém. Mas existem coisas que fazem toda a diferença. Sabe, a maioria da população cristã está entrando na internet para falar um monte de coisa e para acusar, e para inflamar muita coisa. E se a gente usasse para colocar orações intercedendo pela vida deles? E se a gente começasse a ter posturas que fizesse diferença e que fosse diferente da maioria? A postura de Neemias foi uma postura diferente. Não foi a postura que a maioria teve. Pois bem, passando para frente, o sonho de recomeçar começa no coração de um homem comum, na postura diante dos gigantes e na disposição de pagar o preço. O sonho de recomeçar começa no coração de quem tem disposição de pagar o preço. Tudo aconteceu. Se você continuar lendo a história de Neemias, ele enfrentou várias adversidades. A primeira, ele chegou e ele se deparou com situações adversas. Ele não conseguia realizar um ministério. Ele falava, as pessoas não ouviam, ou demorou um tempo para ele construir aquilo que ele queria. Quando ele começou a construir algo no coração das pessoas, a fazer as pessoas saírem das suas casas, a retomar, a construir o muro, quando ele começou a colocar esperança no coração das pessoas, fazê-las entender que elas poderiam viver, os povos em volta começaram a vir e falar assim: não, peraí, vocês estão construindo? A gente vai vir aqui à noite e vai derrubar o que vocês fizeram durante o dia. Não, vocês vão... Para quê? Para com isso. Vai vir tudo de novo. Quando o povo começou a ter esperança, outras pessoas se levantaram para destruir os sonhos. Mas ele teve disposição para fazer o que fosse necessário. E porque ele teve disposição, o povo se reergueu. O povo reconstruiu a sua cidade, as suas famílias, os seus sonhos, as suas vidas. Porque um homem chamado Neemias se dispôs. E se ele não se dispôs? E se ele não tivesse pagado o preço? O que ia acontecer? Estou te fazendo uma pergunta. O que ia acontecer? O que iria acontecer? Deus levantaria outro. Deus levantaria outro. E eu vou fazer uma acusação no seu coração, na sua vida e também na minha. Será que Deus não quer usar a minha vida e está deixando de me usar e usando outras pessoas por causa da minha postura? A história de Jonas parece que a parte mais importante é que ele foi engolido por um peixe e depois foi levado obrigado até Nínive para poder pregar o evangelho. E você sabe muito bem como ele pregou o evangelho, sem querer pregar, de qualquer jeito. E quando todo mundo ia convertendo, o que ele ia fazendo? Ele ficava bravo, com raiva, porque ele achava que aquele povo não merecia. Esse é o retrato do evangelho hoje. Esse é o nosso retrato hoje. O que a gente faz? Deus manda a gente pregar o evangelho com a nossa vida em todo lugar, mas você vê a igreja fazendo isso? Você vê as pessoas na individualidade, a grande massa fazendo isso? A grande massa fazendo isso? Nós vamos olhar para a gente mesmo, e eu olho para mim mesmo. Eu estou fazendo isso muito pouco. Eu preciso, se a minha vida é para Deus, eu não estou fazendo isso 24 horas, eu preciso fazer. Eu preciso fazer. A gente é Jonas o tempo todo, a maioria do nosso tempo a gente é Jonas. A gente está nos lugares e a gente não fala o que deveria falar. E muitas vezes não é guiado pela voz de Deus, mas pela voz do nosso próprio coração, do nosso desejo. A gente olha para Jonas e não se enxerga nele.
Estava conversando com o seu Tiago ali agora, e o seu Tiago estava falando que a nossa igreja, Anilton, tem um terreno, lá onde, seu Tiago? Shop Park. E vamos pôr quente, vamos trabalhar, vamos sair das nossas casas, não é só da igreja não, das nossas casas, para viver esse evangelho. Sabe, tem gente do nosso lado, passando por nós todos os dias, que precisa conhecer o Deus que nós conhecemos. Tem gente triste, e eu queria passar esse vídeo hoje. Eu vou passar ele depois, mas o vídeo começa com um mendigo, pedindo um abraço, mostrando ele no terminal central, cara fedendo, sujo, pedindo um abraço. E aí ele entra dentro de um ônibus, e ele fala assim, 1 minuto de atenção, por favor. Quando uma pessoa suja te pede 1 minuto de atenção, é para pedir dinheiro para comprar pinga. É só para isso, mas ele pede 1 minuto de atenção e fala, eu podia estar roubando, eu podia estar matando, eu podia estar fazendo um monte de coisa, mas eu estou aqui, a minha mãe não me ama, a minha mãe não me dá um abraço, eu nunca recebi um abraço do meu pai, nem sei quem é o meu pai, e eu estou aqui só para pedir um abraço. E ele faz esse apelo durante 5 minutos. E uma senhora abraça aquele homem. Abraça aquele homem, ele chora, ela chora, e o ônibus grita, não acredita no que está acontecendo, e sabe o que ele faz? Ele prega. Ele fala, vocês estão me vendo, estão vendo a minha situação, e você não vai, lógico que você não vai querer abraçar um homem sujo, e principalmente que você não conhece, sabe onde dormiu, o que fez durante a noite. Eu quero dizer para você que Deus conhece a sua vida e sabe que você está na mesma situação que eu, no seu interior, e Ele quer te abraçar, Ele quer te amar, Ele conhece a sua vida. Oh glória, quando eu vi aquele vídeo, que coisa linda, um homem crente no Senhor Jesus Cristo, que se dispôs a pregar o Evangelho de uma forma diferente, que teve a criatividade de gastar tempo para poder fazer algo diferente para alcançar vidas. Eu fiquei me perguntando, oh Deus, quantas pessoas podem sentir o seu amor, se quando eu entrar no ônibus, se quando eu entrar no carro, se quando eu for comprar pão, eu pensar no Senhor e viver para o Senhor. Quantas pessoas podem te conhecer? Se você analisar o seu dia hoje, mesmo fazendo a vontade de Deus, às vezes a nossa vontade estava à frente. Mesmo. E hoje uma coisa ficou clara para mim, eu estou tirando foto aqui, eu estou tirando foto daquele monte de criança, né? Aquele monte, 120 crianças e tal, tirando foto, aí a Lorena virou para mim e mostrou foto de 3, 4 crianças, que mostravam o que elas estavam sentindo. E naquele momento eu perguntei para o meu coração, o que estava me motivando a tirar foto daquela grande quantidade de crianças? Mostrar que a nossa igreja está fazendo um grande trabalho? O que é mais importante, mostrar a quantidade? Ou aquilo que o que estamos fazendo faz brotar no coração de um pequenino? Sabe, mesmo fazendo a vontade de Deus, às vezes a nossa vontade está na frente. A gente precisa ter cuidado. Nós precisamos ter cuidado com as nossas preocupações. Temos que ter cuidado com as nossas ocupações, de como estamos exercendo isso dentro e fora da igreja. A mocidade e a UPA estudam um livro chamado Modelo Social do Antigo Testamento. Esse livro foi escrito, sabe qual a razão desse livro ser escrito? Uma mulher, Lana, estava sentada na frente da televisão e a matéria do jornal do dia era durante 2 horas. A reportagem era, se o evangelho melhora as pessoas, se o evangelho melhora a vida das pessoas, se o evangelho se preocupa com o bem-estar da sociedade, vamos estudar então o evangelho, a cidade onde tem mais evangélicos e ver se ela é melhor do que os outros lugares, lá nos Estados Unidos. E a conclusão é que o lugar mais evangélico, que a cidade mais evangélica, era a pior cidade para se morar nos Estados Unidos.
E aí, o que deixou ela indignada é que o repórter foi nos pastores e foi perguntar para ele por que a cidade era tão ruim para se morar, por que a prostituição era tão alta, por que os assassinatos, o índice de assassinato era tão alto, de furto, de roubo, por que era uma cidade tão ruim para se morar, escola, faculdade não eram as melhores, porque se o evangelho é tão bom e promove as pessoas, por que naquele lugar onde a cidade a população evangélica era maior, por que não era o melhor lugar para se morar? Ele disse assim, aos pastores, a resposta dos pastores, o que eu tenho a ver com aquele bêbado lá? A culpa é dele estar naquela situação. O que eu tenho a ver com a prostituta? A culpa é minha agora? A frase dos pastores, as frases eram as mesmas. A culpa é minha da prostituta estar onde ela está? A culpa é minha do usuário de droga estar usando drogas? Sim, a culpa é nossa. É nossa. De que adianta a luz que não acende? Ela não ilumina a escuridão. Não ilumina. O nosso objetivo é transformar vidas através do exemplo, através de um coração disposto, através de uma vida incomum, de palavras incomuns, de sonhos incomuns. Sonhar com a casa própria, todo mundo sonha. Sonhar com um carro novo, todo mundo sonha. Mas e sonhar com a recuperação de um usuário de droga? E sonhar com a recuperação de um filho, sabe, dele voltar para a igreja? E sonhar com um país melhor, com a cidade melhor, com um bairro melhor. Deus me deu a oportunidade em Patrocínio. A diretora da escola virou para mim e falou assim: Alisson, está aqui a chave da escola, é sua, faz o que você quiser com ela, todos os dias que não tiver aula. Eu ia para a escola todos os dias, 5 horas da tarde. A nossa UPA de 13 passou para 270. Sabe em quanto tempo? Fala, quanto tempo, Cássio? 1 mês. 1 mês. As crianças do bairro iam todos os dias para aquela escola. Sabe, a quadra era pequena, não era uma quadra de futebol. Era um espaço que tinha lá e colocou 2 traves de um lado e 2 do outro. Pois a gente juntou, os adolescentes se juntaram, pintaram a escola, pintou a quadra. Até hoje, a igreja presbiteriana do bairro Constantino é conhecida no bairro como uma igreja que entrou numa escola para mudar a realidade dela. As oportunidades estão na nossa frente todos os dias. A gente tem que saber aproveitar. E 270, você fala assim, nossa, que coisa grande e tal, podia ser 2, podia ser 3. 2 adolescentes que me assaltaram no primeiro ano, no meu terceiro ano, estava matriculado na UPA, estava comendo na minha casa. Eles me assaltaram com faca e revólver, estava sentado na minha casa, comendo todos os dias. Foram transformados. O Senhor Jesus nos chamou aqui para isso. Você veio aqui nessa noite para voltar para sua casa e viver as 24 horas do seu dia e o resto da sua vida, entendendo que eu não posso ser uma pessoa como qualquer outra. Deus não me chamou para ter palavras comuns na minha boca, para ter atitudes comuns na minha vida. Na minha vida. Vale a pena andar com Deus. Vale a pena ter disposição. Eu quero encerrar com uma frase. Vale a pena ter disposição, porque milagres acontecem quando a gente vai à luta. Quando todos os personagens bíblicos se dispuseram a andar, a fazer, a realizar, a estar, a ir, quando todos os personagens bíblicos fizeram isso, eles experimentaram do milagre de Deus. Passemos pelo caminho, passemos pelo deserto, tenhamos postura, sejamos exemplo. Sejamos exemplo. Estou aqui para compartilhar com vocês, de peito aberto,
de peito aberto, a fórmula secreta. Esses homens fizeram tudo o que fizeram. Tudo o que fizeram. Porque tiveram um coração em comum, posturas incomuns. Obedeceram a Deus, foram guiados pela voz de Deus. Amém?